Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo sobre sinalização ferroviária. No vídeo passado eu mostrei para vocês como é que funciona um quadro de comutação, toda a parte teórica, né, de um quadro de comutação, que são aqueles equipamentos responsáveis pela seleção da alimentação que vai alimentar o sistema de sinalização, né? E nesse vídeo eu vou mostrar o funcionamento desse quadro na prática. Eu montei aqui um quadro e vou mostrar para vocês como é que ele funciona aqui na prática. E logo a seguir, nós vamos ver o funcionamento dele no simulador. Ok? Então, vamos ao vídeo. Bom, pessoal, então, no vídeo passado, nós mostramos para vocês aí o funcionamento, na teoria, né, o funcionamento do quadro de comutação. E nesse vídeo nós vamos mostrar isso na prática, né? Nós montamos aqui o quadro de comutação, exatamente como são montados lá no nosso sistema, para que vocês possam entender a dinâmica do funcionamento desse sistema, né? Então aqui, ó, nós temos o quadro de comutação em si, temos aqui as entradas, a entrada do circuito 1, a entrada do circuito 2 e aqui a saída para carga. Então são os bornes de chegada lá dos cabos que vêm lá de fora para alimentar o nosso sistema, né? Aqui nós temos a contatora principal do circuito 1, a contatora auxiliar e o temporizador. Esses três componentes trabalham juntos para selecionar aqui o nosso circuito 1. Aqui é a contatora principal do circuito 2, né, que nós consideramos como sistema de reserva, né, o auxiliar. E aqui nós temos as lâmpadas indicadoras, né? Temos a lâmpada verde, que indica que o circuito 1 está alimentado, acionado, né? A lâmpada vermelha indica que eu tenho alimentação para carga, e a lâmpada amarela indica que a contatora do circuito 2 é que está acionada. Então nós temos as três lâmpadas que fazem essa indicação. Aqui nós temos os dois disjuntores de entrada, que é do circuito 1 e o disjuntor do circuito 2, e aqui nós temos a chave seletora, né, que serve para que a gente possa fazer teste, né, de circuito 1 e circuito 2, ou priorizar a alimentação de um dos circuitos. Por exemplo, se eu quiser priorizar apenas o circuito 1 alimentando a carga, eu giro aqui para circuito 1. Então, se faltar o circuito 1, não vai entrar o circuito 2. Por quê? Porque eu priorizei o circuito 1. Tá? E se eu priorizar o circuito 2, eu vou passar aqui para o 2 alimentar a nossa carga. E se faltar o circuito 2, não vai voltar para o circuito 1. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado que essa chave aqui, para que esse circuito possa funcionar de maneira automática, ela tem que estar em automático. Tá? Se estiver priorizando no circuito, somente aquele circuito vai alimentar. Mesmo que o outro circuito esteja com alimentação, ele não vai selecionar esse circuito para alimentar a carga. Tá bom? Bom, então agora nós vamos ligar aqui o circuito para vocês poderem ver a dinâmica do funcionamento desses dois circuitos aqui, circuito 1 e o circuito 2. Bom, eu vou alimentar aqui simultaneamente o circuito 1 e o circuito 2 simultaneamente, e vocês vão observar que o circuito 2 ele vai assumir a carga, um tempo depois o circuito 1 é que vai assumir a carga. Por quê? Porque o circuito 1 ele só vai ser acionado depois de um determinado tempo em que a energia dele for restabelecida. Tá? Então eu vou alimentar aqui os dois simultaneamente, para vocês verem. Ó. Alimentei, tá vendo? Circuito 2 assumiu a carga, e agora vai entrar o circuito 1. Agora sim, ó, depois de um determinado tempo, o temporizador alimentou B, B alimentou C1, cortou a alimentação de C2, e o C1, quer dizer, o circuito 1 assumiu a carga. Se faltar o circuito 1, o 2 vai assumir automaticamente. Ó, vou cortar a alimentação do 2, do circuito 1. Olha lá, o 2 assumiu automaticamente. Quando voltar a alimentação do circuito 1, ele vai assumir a carga. Por quê? Porque ele é o prioritário, né? Então o sistema já é montado desta forma. Tem a alimentação do circuito 1, é ele que assume a carga. Então eu vou restabelecer a alimentação do circuito 1, ele vai assumir a carga. Vou esperar um tempinho, olha lá, assumiu. Então agora o circuito 1 está alimentando a nossa carga. E o 2 está de reserva, em reserva.
Agora eu vou mostrar aqui o teste que a gente faz de comutação do circuito 1 para o circuito 2. Está no automático. Se eu virar a chave para cá, o circuito 2, vai entrar o circuito 2. Entrou o 2. Quando eu viro para o 1, se eu virar direto para o 1, vai sair o 2, vai ficar sem alimentação na minha carga, vai contar um tempo, aí sim, depois é que vai entrar o circuito 1, tá? Então, vou virar para vocês verem. Olha lá, virei. Ficou sem alimentação na carga, vai entrar agora o 1. Entrou o 1, tá vendo? Agora eu vou botar para o 2 de novo e vou dizer como que você deve fazer essa comutação para o 1. Botei lá no 2. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar no automático primeiro, tá? Deixar o 1 entrar. Agora sim, se eu quiser priorizar 1, eu viro para o 1. Então eu não vou ficar sem alimentação naquele períodozinho. Se tiver no 2 e eu quiser depois priorizar o 1, eu tenho que botar no automático, esperar entrar o circuito 1 para depois jogar para o circuito 1, tá bom? Então, essa chave serve para isso. E nunca devo esquecer o seguinte, tá vendo? Está no circuito 1, tá? Priorizando o circuito 1. Se faltar o circuito 1, não vai entrar o 2, Não entra o 2. Por quê? Porque a chave está virada para o 1. A chave ela tem que estar no automático. Se ela estiver priorizando um circuito, somente aquele circuito vai alimentar. E se ele faltar, não vai transferir para o outro reserva, tá bom? Então agora eu vou alimentar de novo. Vai contar o tempo, ele vai entrar. Entrou. Vou botar no automático. Agora, se eu desligar, automaticamente vai para o 2. Tá vendo? Foi para o 2. Eu tirei aquela priorização, né? Agora eu vou retornar para o 1. Vou voltar para o 2. Tá vendo? Se faltar o 2, como ela está priorizando o 2, não vai entrar o circuito 1. Cortei o 2. Não vai entrar o 1. Tá? Não entra de jeito nenhum. Por quê? Porque a chave está virada para o circuito 2. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Ela tem que estar no automático para que essa seleção possa ser executada. Ok? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Agora eu vou mostrar para vocês no simulador o circuito e o funcionamento dele no simulador, para que vocês possam ter um bom entendimento sobre esse sistemazinho que nós temos aí, alimentando o nosso sistema de sinalização. Ok? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então estamos aqui com o nosso circuito, né, do nosso quadro de comutação, dentro do nosso simulador, onde nós vamos simular o funcionamento, né, para que vocês possam ter um entendimento completo aí do nosso circuito de comutação. Então, como nós vimos lá na prática, né, nós estamos aqui com nossa contatora do circuito 1, a contatora auxiliar e o nosso temporizador. E aqui nós temos a contatora do circuito 2. Então, a contatora principal do circuito 1, contatora auxiliar, temporizador e contatora principal do circuito 2. Tá? Aqui nós temos as 3 lâmpadas que vão fazer a indicação do circuito que está sendo alimentado. Então aqui nós temos a lâmpada verde, que vai indicar quando nós estivermos com alimentação na contatora do circuito 1. Aqui a lâmpada vermelha, que vai indicar quando nós estivermos com alimentação para a carga. E aqui a lâmpada amarela, que vai indicar quando nós estivermos com alimentação na contatora do circuito 2. Então, quando estiver selecionado o circuito 1, a verde vai acender e a vermelha indicando que a carga está sendo alimentada. E quando estiver selecionado o circuito 2, a amarela que vai alimentar, juntamente com a vermelha, indicando o circuito 2 alimentado e carga alimentada. E aqui nós temos as chaves seletoras, que vão selecionar o circuito que eu devo deixar funcionando de maneira manual. Então está aqui a chave que seleciona o circuito 1 e a chave que seleciona o circuito 2. No nosso circuito nós temos uma chave de 3 posições. Como eu não encontrei uma chave de 3 posições aqui no simulador, eu coloquei 2 chaves para fazer a mesma função. Tá ok? Aqui nós temos os fusíveis de entrada,
aqueles dois que nós vimos lá, os fusíveis de entrada do circuito 2 e aqui o fusível de entrada do circuito 1, tá? E aqui os contatos que vão fazer o intertravamento dessas contatoras, né? O contato de C1 aqui na alimentação de C2, o contato de B na alimentação de C2, contato normalmente fechado de B, contato normalmente fechado de C1. E aqui o contato da chave seletora normalmente fechado, quer dizer, se tiver no automático está fechado. Se eu selecionar o circuito 1, esse aqui abre, para não permitir abrir não alimentar a contatora do circuito 2, né? Aqui do lado da contatora do circuito 1 eu tenho aqui contato normalmente fechado de C2 e o contato normalmente aberto de B. Então, se C2 estiver desenergizado, esse contato vai estar fechado, né? Por quê? Porque o contato de C2 está em C1 e o contato de C1 está em C2, que é justamente para poder fazer o intertravamento elétrico entre essas duas bobinas, para que nunca eu consiga alimentar as duas bobinas simultaneamente, tá? Então, quando eu tiver com B energizado e C2 desenergizado, eu alimento C1, né? Aqui eu tenho um contato de selo de B, que é toda vez que fizer a contagem de tempo, né, eu tenho aqui o contato de B normalmente fechado. Quando chegar a energia aqui no circuito 1, vai acionar o temporizador vai fechar esse contato alimentando B, B vai ficar estiqueado pelo seu próprio contato, quer dizer, através do contato de selo, e como B foi alimentado, abre aqui cortando a alimentação de C, do temporizador. O temporizador sendo desenergizado vai abrir esse contato, mas ele vai ficar alimentado pelo seu próprio contato, tá bom? Então agora nós vamos simular aí a alimentação das contatoras, né? Então eu vou fechar os dois disjuntores simultaneamente, vocês vão ver que C2 é que vai assumir a carga. Por quê? Porque C1 ele é o prioritário. Ele vai assumir a carga, mas ele leva um tempo para assumir a carga, tá? Então eu vou alimentar os dois, ó. Deixa eu botar no simulador. Agora eu vou alimentar aqui os dois. Olha lá, alimentei os dois, ó. C2 foi alimentado e está assumindo a carga. E o C1 está contando o tempo. Quando o tempo for contado, ó, ele assume a carga, porque ele é o prioritário. Tá vendo? Tirou fora C2, que abriu aqui o contato de C1, tirou fora C2. C2 fora com B em cima, alimenta C1. Tá? Então agora, se eu cortar a alimentação de C1, ele vai automaticamente para C2, sem contagem de tempo, é direto. Tá vendo? Eu vou cortar aqui para vocês verem. Cortei, ó, já foi para C2. C2 assumiu a carga. Quando eu restabelecer a alimentação de C1, por ele ser prioritário, ele vai assumir a carga. Está contando o tempo, vai alimentar B, B corta C2, C2 com B, C2 desenergizado e B energizado alimenta C1. Ele volta a assumir a carga. Então sempre vai ser assim. Cortou a alimentação de C1, entra o auxiliar, que é o circuito 2. Voltou a alimentação de C1, ele assume a carga automaticamente. Ó, vou fazer de novo para vocês verem. Cortei C1, voltou a alimentação em C1, C2 entrou automaticamente. Alimentei C1, voltou a alimentação de C1, ele vai contar o tempo, vai alimentar B, que vai cortar C2, C2 embaixo com B em cima, alimenta C1. Como ele é prioritário, é ele que assume a carga. Sempre assim. Tem alimentação no circuito 1, ele assume a carga. Tá ok? Agora nós vamos fazer aqui os testes com a chave manual. Toda vez que eu quiser selecionar um circuito para que seja ele o responsável pela alimentação da carga de maneira manual, eu utilizo aqui essas chavezinhas aqui, tá? Eu vou botar aqui o circuito 1 como o circuito que vai alimentar a carga independente de qualquer problema, né? Então tá aqui, ó. Virei para C1, abriu esse contato, eu não consigo mais alimentar C2. Então se C1 está alimentado e tiver selecionado e faltar o circuito 1, não vai entrar o C2, ó. Faltou o circuito 1. Olha lá, fiquei sem alimentação na carga. Por quê? Porque eu estou selecionando como o circuito 1 responsável pela alimentação da carga, de maneira manual, né? Então agora eu vou restabelecer C1,
ele vai voltar a ser alimentado. Agora eu vou, deixa eu ser alimentado, está lá. Agora eu vou botar aqui no automático e vou selecionar o circuito 2. Ele vai entrar para o circuito 2 automaticamente, direto. Ó. Isso estou fazendo de maneira manual, né? Então lá, joguei para o circuito 2, está o circuito 2 alimentando. Se faltar o circuito 2, ele não vai comutar para o circuito 1. Por quê? Porque a chave está virada para o circuito 2 e esse contatinho aqui está aberto. Ó. Então não vai permitir a alimentação do circuito 1. Ó. Não alimenta o circuito 1. Né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Eu não posso deixar a chave virada aqui, né? A não ser que seja necessário, porque se faltar o circuito, ele não vai comutar para o próximo, tá? Então agora eu vou botar no automático, ele vai entrar o circuito 1 de novo, assumindo a carga, e vou fazer novamente um teste aqui para vocês verem. Bom, se eu tiver com essa chave virada para o circuito 1 aqui, ó, tá? Ele está direto do circuito 1. Se eu quiser virar para o circuito 2, né, eu posso fazer isso de maneira direta, que não vai trazer nenhum problema. Ó. Vou trazer direto, ó. Tá vendo? Ele automaticamente já virou para o 2, não ficou sem alimentação aqui na minha carga. Agora, se eu fizer ao contrário, trouxer do 2 para o 1 direto, eu vou ter problema. Por quê? Olha só, vou trazer aqui, ó. Olha lá. Cortei a alimentação, ó. Eu vou ficar nesse período da contagem de tempo para entrar o circuito 1 sem alimentação na carga. Então, isso não é bom. Então, toda vez que eu tiver do circuito 2 e eu quiser levar para o circuito 1, eu tenho que botar no automático, para depois que o circuito 1 entrar, aí sim, eu selecionar o circuito 1. De 1 para 2 não há nenhum problema, como nós vimos, mas de 2 para 1 tem, quer ver? Está no 2. Agora, se eu quiser trazer para o 1, eu tenho que botar no automático, esperar o circuito 1 entrar, para depois sim selecionar manualmente para o circuito 1. Ela entrou, agora sim, agora eu seleciono para o circuito 1, eu não vou interromper em nenhum momento a alimentação da minha carga, tá ok? Bom, pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Né? Dê um like àqueles que não deram, se inscrevam àqueles que não se inscreveram, para que a gente possa colocar aí mais conteúdos aí de sinalização para vocês, tá? Se tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais alguma coisa a respeito desse circuito, deixe lá no comentário que eu entro em contato com vocês, tá ok? Então, pessoal, muito obrigado a todos, bons estudos para todos aí e até o próximo vídeo.